Olá, crianças, tudo bem? Agora vamos para a nossa correção de matemática. Vamos lá, belezinha. Sexta-feira, dia de corrigir os exercícios e fazer novos, né? Claro. Então vamos lá. Então a correção é das atividades do dia 27/8, iniciando lá na página 37, com o restante das atividades da questão 38, tá? Então na B, a gente vai encontrar 10 vinteavos como fração equivalente a 2 quartos e 4 vinteavos como fração equivalente a 1 quinto. 10 menos 4 é 6, vai ficar 6 vinteavos, e a gente pode simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo, que vai dar 3 décimos a resposta, tá bom? Mas pode deixar só 6 vinteavos, quem chegou nesse resultado tá ótimo. Na C, a gente vai encontrar 16 24avos como fração equivalente a 2 terços, menos 3 24avos, que é a fração equivalente a 1 oitavo. Então, 16 menos 3 dá 13. Então, o resultado vai dar 13 24avos. Na D, reparem que é um erro da apostila. Vocês vão ter que copiar de novo a resposta da A, né? E na E, tem 6 terços menos 8 quintos. Então, a gente encontra 30 quinzeavos, equivalente a 6 terços, e 24 quinzeavos, que é equivalente a 8 quintos. Então, 30 menos 24 dá 6 quinzeavos, tá? Que a gente pode simplificar, dividindo em cima e embaixo por 3, que vai resultar na fração 3 quintos. No livro de exercícios complementares, lá na página 18, a gente tinha a questão 29. Do total das caixas de morango que Juliana leva para a feira, ela conseguiu vender 1 terço no período da manhã e 2 quintos da tarde. Juliana conseguiu vender todas as caixas de morango nesse dia? Então, a gente tem 1 terço mais 2 quintos para encontrar o quanto que ela vendeu. Então, a gente encontra as frações equivalentes a 1 terço e as frações equivalentes a 2 quintos. E pega lá 5 quinzeavos e 6 quinzeavos. Então, 5 quinzeavos mais 6 quinzeavos é igual a 11 quinzeavos. O total de caixas de morango, se a gente for pensar que o todo das caixas é 15 quinzeavos, então ela vendeu só 11 quinzeavos. Então, ela não vendeu todas as caixas. Então, a resposta, Juliana não conseguiu vender todas as caixas de morango neste dia. Na página 19, tinha algumas operações para fazer. Então, 2 quintos mais 3 sétimos. Então, encontrava as frações equivalentes e dentro delas tinha 14 35avos e 15 35avos. Na soma, o resultado seria 29 35avos, tá? Na B, era uma subtração, 6 oitavos menos 2 quintos. Encontrava as frações equivalentes a 6 oitavos e as frações equivalentes a 2 quintos. Então, 30 quarentavos e 16 quarentavos. Então, 30 quarentavos menos 16 quarentavos é igual a 14 quarentavos, que é o resultado. Na página 16 tinha a questão C, que era 3 quartos menos 2 terços. Então, encontrava as frações equivalentes a esses dois termos e iria selecionar 9 dozeavos e 8 dozeavos. Então, 9 dozeavos menos 8 dozeavos é igual a 1 dozeavos. E na D, 5 nonos mais 1 quarto. Encontraria as frações equivalentes a 5 nonos e as frações equivalentes a 1 quarto. Em comum, tinha 24 36avos e 9 36avos. Então, 24 36avos mais 9 36avos daria 33 36avos. Na página 20, a gente tinha a questão 31. Marque com X a alternativa com os resultados das operações de adição e subtração, respectivamente. Então, tinha 3 oitavos mais 1 quarto e 7 nonos mais 2 quintos.
3/8 mais 1/4 a gente encontraria como fração equivalente a 1/4, 2/8. E poderia usar o 3/8, tá? Então, 3/8 mais 2/8 daria 5/8. E 7/9 menos 2/5, a fração equivalente a 7/9 seria 35/45. E a fração equivalente a 2/5 seria 18/45. Subtraindo, resultaria em 17/45. Então, respectivamente, os resultados foram 5/8 e 17/45, que é a alternativa C. Na página 20, a gente tinha uma corrida de revezamento entre a Lia, a Júlia e a Carla, que faziam parte da equipe. Cada integrante da equipe é responsável por correr uma parte do percurso total. Em uma competição, a Lia correu 2/5, a Carla correu 1/3, e vocês vão ter que responder as questões. Então, qual é a fração do percurso total que representa o trecho que a Lia e a Carla correram? Então, é 2/5 mais 1/3. 2/5 tem como fração equivalente 6/15. E 1/3 tem 5/15. Então, 6/15 mais 5/15 resultaria em 11/15, que é o tanto que a Lia e a Carla correram juntas. Então, juntas, a Lia e a Carla correram 11/15 do percurso. B. Quanto Júlia ainda deve percorrer para completar o percurso total da prova? Então, o total da prova é 15/15. Então, 15/15 menos 11/15 é igual a 4/15. Então, a Júlia deve correr 4/15 do total para completar a prova. Na página 21, a gente tinha a questão 33. Em uma prova, durante a primeira hora, Fernando resolveu 1/4 do total de questões. E durante a segunda hora, 2/7 do total das questões. Que fração do total das questões representa aquelas resolvidas por Fernando até a segunda hora da prova? Então, era uma soma. Vocês iriam achar 7/28 como fração equivalente a 1/4 e 8/28 como fração equivalente a 2/7, e na soma resultaria em 15/28 do total de questões da prova. A B perguntava qual é a fração do total de questões que ainda não foram resolvidas. Então, o total de questões é 28/28, então 28/28 menos 15/28 é igual a 13/28, que é o total que ainda faltam de questões para ser resolvidas, tá? Da prova. Na página 21 tinha a questão 34. Lúcia ganhou um pacote de bolachas e deu 3/8 das bolachas para seu irmão e 1/5 para sua irmã. Que fração do total de bolachas representa a quantidade que restou para Lúcia? Então, tinha que fazer uma soma, primeiramente, para encontrar quantas bolachas os irmãos dela comeram, para depois tirar do total de bolachas. Então, 3/8 mais 1/5, a gente faria a soma 15/40 mais 8/40, que resultaria em 23/40, encontrando as frações equivalentes. Então, se achamos 23/40, o total de bolachas pode ser representado por 40/40. Então, 40/40 menos 23/40 é igual a 17/40, que é o restante do total de bolachas. Tá? Não esqueçam de colocar a resposta certinha embaixo. Na página 22, a gente tinha a questão 35. Juliana comprou um pedaço correspondente a 2/7 de um bolo. Depois, Eduardo comprou um pedaço correspondente a 3/14 do mesmo bolo. Qual a fração do bolo representa a quantidade que Juliana e Eduardo compraram juntos? Então, 2/7 mais 3/14, vocês encontrariam as frações equivalentes 4/14 mais 3/14, que resultaria em 7/14 do bolo. Então, juntos, Juliana e Eduardo compraram 7/14 do bolo, tá? 36, que estava lá na página 22. Marcos está participando de um campeonato de videogame. Na primeira etapa do campeonato, ele finalizou 1/4 de um jogo.
e na segunda etapa completou outros 2/6 do mesmo jogo. Qual é a fração do jogo que representa o quanto Marcos já completou? Então, era para fazer 1/4 mais 2/6. Então, a gente encontraria as frações equivalentes 3/12 e 4/12. Então, somando elas, daria 7/12. Então, Marcos já completou 7/12 do jogo. Na página 23, a gente tinha a questão 37, que falava o seguinte: Diogo comprou um pedaço correspondente a 5/12 de uma torta. Ao chegar em casa, ele retirou um pedaço que equivale a 1/6 da torta e o deu à sua irmã. Qual fração da torta inteira corresponde ao pedaço que ficou com o Diego? Então, ele tinha 5/12 e tirou 1/6, então uma subtração. Na hora de encontrar as frações equivalentes, poderia usar os 5/12 e 2/12, que é equivalente a 1/6. Então, 5/12 menos 2/12 resultaria em 3/12, que é o tanto que o Diogo ainda ficou da torta. Tá? Então, o Diogo ficou com 3/12 da torta. Na página 23, a gente tinha a questão 38, que é a última, mas não menos importante. Então, as paredes de uma casa serão pintadas de 3 cores: branco, azul e verde-oliva. Do total de paredes, 9/20 serão pintadas de azul e 1/5 de branco. Que fração do total de paredes será pintada de azul e branco juntas? Então, ia fazer 9/20 mais 1/5. Procurando as frações equivalentes, a gente encontraria 9/20 de novo, que poderia ser usado, e 4/20. Então, 9/20 mais 4/20 é igual a 13/20. Então, serão pintadas de azul e de branco 13/20 do total das paredes. Na B, que fração do total de paredes representa as que serão pintadas de verde-oliva? Então, 20/20 é o total de paredes. 20/20 menos 13/20 é igual a 7/20. Então, do total de paredes, 7/20 serão pintadas de verde-oliva. Então, assim a gente finaliza a nossa correção de matemática e agora vamos para uma revisãozinha e mais atividades. Tchau, um beijão.